Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje eu vou começar com uma conversa um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre a questão da biodiversidade. Por que isso? Vamos tomar consciência que a maior parte das descobertas químicas feitas pela humanidade simplesmente foram uma reprodução do que se observou na natureza. A não ser por acidente, é rara a oportunidade na qual um cientista simplesmente desenvolveu algo do nada, imaginou e desenvolveu. Não. Ele reproduz um efeito ou um fenômeno da natureza que em laboratório é focado para as necessidades humanas ou até aprimorado. Então, para que se entenda, é por isso que tem muita gente, estou falando das pessoas sérias, que lutam pela preservação da natureza, porque é na natureza que nós vamos descobrir os componentes e moléculas que podem nos ajudar. Talvez algum dia isso mude, mas ainda a imaginação do ser humano é determinada pela observação, pelo contato que ele tem com a realidade demonstrada pela natureza. E nesse sentido, até hoje, não se descobriu uma maneira melhor, mais eficiente de armazenar a memória que o próprio DNA. Sim, aquelas hélicezinhas que fazem da gente o que nós somos e faz com que qualquer organismo da natureza seja o que é. Então já sabemos, o DNA é a coisa mais eficiente que se conhece para se guardar memórias. E o que os cientistas estão fazendo? Mais exatamente em Atlanta, nos Estados Unidos, coordenados pelo Dr. Nicholas Gies. Lá eles simplesmente estão começando a desenvolver HD, discos rígidos, que nem nós temos no nosso computador, nosso notebook, nosso celular, em células de DNA. Segundo eles, a capacidade de processamento, de armazenamento, especialmente de memória, de uma célula de DNA em relação ao disco rígido, pelas primeiras experiências é 100 vezes maior. Mas os testes ainda estão no início. Eles projetam que, com o desenvolvimento dessa tecnologia de maneira mais apropriada, essas 100 vezes vão se multiplicar ainda por mais 100 vezes em termos de capacidade de armazenamento de dados. Isso aí é uma revolução muito importante se ela se consolidar, é claro, e se nós estamos usando DNA para abastecer a memória dos nossos computadores, será que não vai chegar o dia que essas células de DNA com memória já não vão poder ser implantadas em animais, incluindo aí nós, seres humanos, com o objetivo de aumentar a capacidade de informação dos seres biológicos? Se isso tem alguma lógica, e não são aqueles cientistas que estão falando, é a minha imaginação que está empurrando para lá, o cenário que dá para enxergar no futuro é que simplesmente, se eu estou querendo saber sobre algum assunto, se eu quero dominar alguma ciência, eu não vou mais precisar ficar anos e anos estudando a informação. Simplesmente vai ser possível colocar um implantezinho na minha cabeça, esse implante vai estar carregado com toda a memória, com toda a biblioteca do assunto que eu quero, e ali sim, aí cabe a minha sensibilidade, a minha inteligência usar esses dados da melhor forma. Bom, vamos ver o que nos aguarda. Eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos receber muitas surpresas no campo científico, especialmente na área de neurologia, mas vamos ter um pouquinho de paciência. Um outro assunto rápido que eu queria comentar no Fora de Curva hoje é o resultado das vendas do varejo segundo o IBGE, resultado de outubro. De acordo com esse instituto, que é a principal referência de estatísticas econômicas e sociais do Brasil, as vendas do comércio varejista em outubro de 2021 frente a outubro do ano passado caíram 7,1%. Que tombão, né, gente?
E com uma queda de vendas dessa, e o Banco Central lá querendo subir taxa de juros. Quando eu estou conversando com vocês aqui, ainda não se tem a definição se o cupom vai ou não vai subir a Selic. Hoje nós estamos numa quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. A Selic, se vai a 9,25% ao ano, ou vão aumentar menos ou não vão aumentar, que é a minha opinião, isso a gente vai ficar sabendo daqui a algumas horas, dentro desse dia que eu estou falando com vocês. Mas olha só, se as vendas caem 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado, ninguém pode dizer que é o consumo que está impulsionando a inflação, que é a justificativa do Banco Central para aumentar juros. Mas vamos parar um pouco por aí, pessoal. O que eu estou comentando é o que os filósofos chamam de falácia. E isso está cheio, especialmente da imprensa brasileira. Eu já expliquei a alguns fora de curva atrás que os dados sobre produção no Brasil estão de ponta cabeça. Porque, em função da pandemia, as referências comparativas foram para o espaço. Deixa eu mostrar mais detalhadamente o que aconteceu. O normal numa economia aquecida é o consumo crescer na base de 4 a 5% ao ano. Em outubro do ano passado, frente a outubro de 2019, ou seja, no ano da pandemia, as vendas do varejo cresceram 8,4% em relação ao ano anterior. E esse ano caíram 7,1%. Em função daquele dado do ano passado está muito vitaminado. Vamos lembrar o seguinte, especialmente no primeiro semestre, estou repetindo isso, tem que insistir nessa repetição, porque ela é importante para compreender a situação atual. Especialmente no primeiro semestre, vamos lembrar, a maior parte das pessoas ficou com seu consumo muito limitado, ou ficaram presas em casas em função de lockdowns, ou as próprias lojas fechavam e impediam um consumo mais aprimorado, pelo menos presencial. Esse quadro começou a ser flexibilizado a partir do segundo semestre do ano passado e, evidentemente, as pessoas que queriam comprar algumas coisas e não podiam, compensaram essa repressão indo mais intensamente às lojas. Isso é natural. E o grande crescimento do ano passado, em outubro, das vendas, explica a queda também acentuada de 7,1% nesse outubro de 2021, mas isso aí não quer dizer que a economia está em recessão ou está aquecida. É simplesmente a consequência lógica de se cortar um fluxo de consumo por algum tempo. Acontece isso se houver um outro lockdown, esse fenômeno nós vamos averiguar de novo no futuro. Eu vou dar mais dados para provar para vocês que isso aí que eu estou falando é a pura verdade. Para ter uma ideia, em outubro do ano passado, as vendas de móveis eletrodomésticos subiram 22% frente ao ano anterior. Pô, será que deu um comichão na sociedade brasileira? Não, vamos comprar móveis eletrodomésticos, é hoje, é esse mês. A resposta é não. Não, é aquilo que eu falei, as pessoas estavam presas em casa, as lojas fechadas, e quando começou a normalizar, o consumidor brasileiro, naquele outubro do ano passado e nos meses vizinhos, foi compensar o que não havia comprado, o que não havia consumido nos meses anteriores. Então, quando as vendas sobem esse absurdo de 21,9% em outubro do ano passado, é natural que elas tenham caído 22%, 22,1% em outubro desse ano. É uma compensação em relação ao crescimento exacerbado do consumo no ano passado. Outros exemplos. Artigos farmacêuticos. Naquela época cresceu 13,9%, agora caiu 0,2%. Mesma coisa. Artigos de uso pessoal e doméstico. Outubro de 2020 frente a 2019, crescimento de 18,5%. Agora, em outubro de 2021, queda de 7,2%. Então, pessoal, quando a gente vai ver as manchetes de jornais e vamos dizer, olha, o resultado foi abaixo do esperado,
não tem esperado nesse momento. É tudo inesperado porque é uma experiência nova. E isso acontece aqui no Brasil e no mundo. Querem ver o absurdo que eu peguei? 2 reportagens sobre perspectivas do consumo do Natal. A primeira é do jornal Hoje em Dia, lá de Minas Gerais. O título da manchete explica tudo. Comércio espera Natal deste ano com faturamento maior que o de 2019. E o corpo da reportagem mostra lojistas desse shopping center muito otimistas com a venda para esse final de ano. Já na reportagem do IG sobre o assunto, a perspectiva montada é completamente diferente. Olha a manchete. Natal, shoppings lotam, mas pouca gente compra. Vendas devem cair 5%. Lamentavelmente é isso. As pessoas criam e divulgam expectativas não em função de processos racionais de pesquisa, mas através de depoimentos que vão corroborar, que vão confirmar aquilo que ela seja no futuro, certamente por questão política. Aqui no Fora de Curva, eu faço questão de, o máximo possível, ficar fora desse tipo de debate, fora desse tipo de vontade. O dado que eu não gosto, eu também vou vir aqui divulgar. Por exemplo, estou falando agora que não dá para levar a sério o resultado da queda das vendas do IBGE. Então significa que eu apoio o governo? Se eu apoiasse o governo, sinceramente, se eu tivesse a carteirinha assinada lá, apoio o governo federal, eu não estaria criticando a questão da alta de juros que deve acontecer hoje e das altas que ocorreram no passado recente. O que eu estou buscando aqui no Fora de Curva é a verdade, só a verdade. Se eu gosto dela ou não gosto, isso não importa. Eu vou ter que engolir o que é bom e o que é ruim para transmitir a melhor informação e a melhor análise para cada um de vocês. Então, gente, por hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês. Se gostaram desse conteúdo, dedo no like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos e se inscrevam no canal. Muito obrigado, até breve, tchau.